Seja bem-vindo a este canal dedicado ao crescimento espiritual. Eu quero oferecer para você, sobretudo, conteúdos para que você possa adentrar na vida espiritual e também se aproximar do testemunho e da vida dos santos. Bom, se você tem esse desejo, se inscreva e participe conosco. Vamos para o santo de hoje. Hoje eu quero falar com vocês sobre Santo Eloi, ele que era bispo de Nyon, esse lugar na França, e de certa forma conquistou o mundo inteiro. Também em algumas traduções encontramos o seu nome como Elígio, o santo, o bom Santo Elígio, como vai dizer muitos, que pertencia a uma família nobre de camponeses, trabalhava assim por conta própria na lavoura, o que não era comum naquela época, porque quem tinha posse, lógico, comprava ali os escravos, e eram os escravos que trabalhavam na lavoura, apenas gerenciava, administrava, mas ele não. Ele fazia questão de trabalhar, de aprender, e ali ele foi aprendendo também a mexer com o ouro, o cuidado com o ouro, de poder fazer aquilo que são as joias, as preciosidades. Mais tarde ele vai deixar para o seu irmão todo esse trabalho do campo, vai realmente se especializar nesse refinado, esse trabalho com o ouro. Assim ele vai produzir moedas, reais, segundo os métodos ali romanos. Isso fez com que a família pudesse, de certa forma, ajudar aqueles que eram mais pobres e também os escravos. Ele foi fazendo tudo isso e foi trabalhando de uma forma a ajudar aqueles que também precisam. Um homem que você percebe aí a sua generosidade e a sua qualidade profissional. Quantas vezes aqueles que têm muita qualidade profissional acabam usufruindo de uma maneira muito grande daquilo que são dos bens e às vezes nem sequer repartem. Um outro ponto que chamava justamente a atenção era que ele era muito justo, muito correto, até certo modo escrupuloso. Se aquilo que era colocado na mão dele como ouro e não era usado para fazer alguma joia, alguma moeda, ele logo devolvia aquilo. Muitos daqueles que trabalhavam naquela época se aproveitavam, porque aqueles que forneciam, por exemplo, os reis, quando forneciam ouro, não sabiam realmente o quanto se precisaria. Então acumulavam e às vezes roubavam dos reis. E nisso há um fato que chama a atenção. Chama a atenção justamente nesse jeito dele, nessa forma de viver, essas virtudes, um trabalho que ele vai realizar para o rei. O rei pede para que ele possa fazer um trono real, e aí envia para ele todo o ouro necessário para a produção desse trono. Só que ele percebe que o que foi enviado era muito mais do que o necessário. Então o que ele faz? Ele produz não só um trono, mas dois, só com aquilo que sobrou ele produziu outro. Isso fez com que o rei se encantasse com ele, justamente por essa dimensão da justiça, daquilo que é correto. Esse gesto extraordinário valeu realmente esta confiança mais profunda do rei e consequentemente, que o chamou a ficar agora em Paris como ourives ali real, funcionário do Tesouro Real e conselheiro da corte. Ganhou então um cargo, foi nomeado e foi viver a partir deste momento perto das grandes autoridades daquela época. Muitas vezes até aproveitando-se da autoridade que tinha, ele ajudou a muitos escravos a serem livres naquela época. Depois ele teve uma relação próxima com outro rei. Elígio foi depois convocado a Paris para dirigir outras ovezarias do reino franco, onde era cunhado moeda justamente para Paris e para tantos outros lugares. Um cargo realmente que trouxe a ele grande importância. Depois ele foi trabalhar junto com os santos. Imagine que ele foi ali cuidar do túmulo de Santa Genoveva, de São Denis, realizou relicários de São Germano, de São Severino, de São Martinho, de Santa Comba e de numerosos outros que eram considerados como que pessoas importantes da sociedade. Trabalhou com objetos litúrgicos, nas abadias, em muitos mosteiros, mas diante de tudo isso, diante de todo o reconhecimento, toda a bajulação que ele sofria, ele sempre foi um homem correto, muito pacífico, um homem de julgamento correto. Por isso era frequentemente convidado a estar próximo de autoridades e tinha toda a confiança do rei. Além de todas essas virtudes, ele era um homem que aproveitava justamente no trabalho, daquilo que era o seu contato. Ele começou a participar também da vida monástica, se interessou por ela. Ele acabou fundando depois um mosteiro.
Esse mosteiro depois passou a ser um mosteiro muito reconhecido. Imagine que nos primeiros anos já se contava com 150 monges, né, que tinham as regras de São Bento e de São Columba como assim um norte para eles. Como fundador e também como aquele que todos viam nele grandes virtudes, ele assume a responsabilidade nesses mosteiros. Esses mosteiros passam a ter uma autonomia, não estavam ligados diretamente ao bispo, mas estavam ligados ao rei, da qual ele tinha grande confiança, grande zelo aí por parte do rei. Assim, o fervor ali daquele mosteiro começou a ultrapassar, né, os limites da localidade e começou realmente a encantar muitas pessoas. Bom, pensando em tudo isso, ele também viu de fundar o ramo feminino e assim em Paris, na sua própria casa, ele vai começar junto com a Santa Áurea a este mosteiro. Perceba aí as ligações, quantos santos vão entrando na história deste homem, né? Como ele conseguia cativar santos e reis. Então você tem essas relações que são muito bonitas e que compete sobretudo a este generoso coração. Assim, depois de um ano da morte do rei, o Dagoberto, ele vai fazer o seguinte, ele vai deixar a corte e junto com Santo Adueno, mais um santo, vai contando aí os santos, né? Eles assumem os cargos de conselheiro, de chanceler. Depois ele entra para o seminário e se ordena sacerdote. No mesmo dia 13 de maio de 641, ele vai receber também a nomeação como bispo, junto com Aldueno. Os dois se tornam bispo, ele bispo então de Noyon e de Tournai. E ele passa, depois dessas nomeações, a expressar todo o seu zelo para com as missões, para com as virtudes, e assim entrega mais tarde a sua vida diante de um apostolado bonito e profundo. Vamos dizer assim, ele era o santo Elígio, né? Esse santo pobre, simples, de grandes virtudes e um santo que vai cativar a muitos pela sua capacidade de ser muito íntegro em cada coisa que ele faz. Enfim, ele falece em 660. Ali ele também recebe as suas devidas homenagens, é saudado, né, por grandes autoridades daquele tempo. E depois também é construída uma igreja, né, em sua homenagem, para dizer o quanto ele era importante para a sociedade francesa. Pedimos esta graça, este acompanhamento, que possa, sobretudo, essas virtudes estarem dentro aí dos nossos corações. Este homem que forjou ali no ouro, né, tantas relíquias, tantas graças, né, tantos lugares sagrados, possa também, pela sua intercessão, fazer o mesmo nos nossos corações. Deus os abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.